Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo anterior você aprendeu como que descompacta o nosso pack e nesse vídeo aqui você vai aprender como instala e usa os brushes, os pincéis dentro do Photoshop. E se por acaso você não tem adquirido ainda o nosso novo pack, o Magic Pro, eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição e vou deixar também um link para você fazer o download de uma amostra grátis do nosso pack, junto com as imagens que eu vou usar aqui nessa edição, para a gente fazer esse treinamento aqui junto, beleza? Só clicar aqui embaixo, faz o download, volta pro vídeo. Vamos lá! E se você já está com o pack aí no seu computador e assistiu o vídeo anterior, vamos instalar agora o brush, os pincéis dentro do Photoshop. Com nossa pasta aqui do Magic Pro, eu vou dar 2 cliques nela e aqui já está tudo organizado por categorias, a pasta de pincéis, de ações, de pré-definições e o bônus, que são os fundos, os backgrounds e as texturas. Vamos começar aqui pelo pincel. Eu vou dar 2 cliques aqui dentro dessa pasta, abrir, aqui já está tudo organizado por categoria para você achar mais fácil o que você quer usar. Eu vou abrir aqui o Photoshop, eu deixei essa imagem aqui como exemplo e para você fazer a importação dos brushes aqui dentro do Photoshop tem 2 maneiras, você vai aprender as 2. A primeira dela é você vir aqui nessa barra de ferramenta do lado esquerdo e procurar essa ferramenta que tem um símbolozinho do pincel. Você vai dar um clique nela, assim que você clicou, ele abriu aqui nessa barra de ferramenta superior as propriedades do pincel. E para você fazer a importação dos pincéis aqui para dentro, é só você clicar onde está aqui esse símbolo de pincel. Eu vou clicar, ele vai abrir essa caixa de ferramenta dos pincéis do Photoshop e a maneira que eu vou ensinar aqui você a fazer a importação serve para todos os modelos, beleza? Por padrão, o Photoshop já tem alguns pincéis e para você visualizar os pincéis, ele abre essa caixa. Aqui você pode aumentar e diminuir o tamanho do seu pincel e aqui a dureza do seu pincel. E como que a gente vai fazer para importar? Eu vou clicar aqui nessa engrenagem no canto superior, eu dei um clique e aqui a gente já tem essa opção de importar pincéis. Eu vou dar um clique nele, vou na minha pasta do Magic Pro, no meu caso ela está aqui na área de trabalho, vou abrir aqui a pasta pincéis e nessa ocasião eu vou usar esse aqui de bolhas, vou dar 2 cliques e ele está aqui dentro, é só eu clicar aqui e clicar aqui embaixo em carregar. Assim que eu cliquei em carregar, você já pode ver que já veio essa aba aqui do pincel do Magic Pro. Eu vou diminuir essa abinha aqui de cima, vou clicar nessa seta aqui, ele diminui. E aqui, se eu clicar nessa setinha de bolhas, ele vai abrir para mim as opções que eu tenho dos pincéis de bolha. Por padrão, o Photoshop ele está me trazendo esse tipo de visualização, mas não é esse que eu quero trabalhar porque eu acho ele um pouco mais complicado e a gente vai deixar isso aqui o mais simples possível. Eu vou voltar aqui na engrenagem e vou habilitar essa opção aqui, ponta do pincel. Eu cliquei nela e agora eu já posso visualizar a forma do meu pincel e eu vou clicar de novo e vou desabilitar essa opção traçados de pincel. Eu vou deixar somente a ponta do pincel. Vou clicar aqui em traçados de pincel. Pronto, agora a gente já tem uma visualização melhor do nosso brush. E antes de aplicar o brush na nossa imagem, eu particularmente não gosto de fazer aplicação direto na imagem, porque se eu precisar fazer algum ajuste nessa imagem futuramente, esse brush vai estar aplicado nela e eu não consigo reverter essa situação. Então, geralmente, eu crio uma camada só para mim aplicar os brushes e é isso que eu vou fazer agora. Você pode fazer isso aí também, é vir aqui embaixo na nossa aba de Layers e vou clicar nesse mais que tem aqui embaixo. Vou dar um clique e assim ele criou uma camada aqui em cima. Ele já vem com o nome camada 01. Eu vou nomear ele como pincéis, só para me localizar ele facilmente. Eu vou dar um clique nele e agora a gente vai aplicar o pincel nessa camada. Assim você mantém a camada da fotografia embaixo original. Agora eu vou voltar aqui no pincel, cliquei nele, cliquei aqui em cima, ele abriu a nossa aba de pincéis e eu vou escolher, pode ser essas bolhas aqui, ó. Cliquei nela e agora eu vou aplicar o nosso pincel nessa nossa camada de pincéis. Eu vou trazer aqui, eu tô vendo que ele tá um pouquinho grande. Assim que você traz o mouse para sua tela, você já pode visualizar onde vai ser aplicado as bolhas que eu escolhi. Eu tô achando que tá um pouquinho grande, eu vou diminuir um pouco ela. Vou vir aqui em cima, ele tá com mais de 2000 pixels, eu vou diminuir um pouco. Vou deixar aqui em torno de 1600. Eu acho que agora aqui tá bom. E vou dar um clique. Assim que eu cliquei,
Tá aqui, as nossas bolhas já foram aplicadas, o nosso pincel ele é bem realista, parece que essa cena foi feita até mesmo no local. E dentro aqui da nossa camada de pincéis você pode ajustar também a opacidade desse pincel. É só você clicar aqui nessa palavra onde está escrito opacidade e arrastar ela para a esquerda. Assim, ó, vou diminuindo um pouco a intensidade do pincel, se for a necessidade, ou você pega e aumenta para deixar ele em 100%. Se você precisar aplicar em mais algum local aqui da cena, as bolhas, eu já tô com o meu pincel aqui selecionado. Se eu quiser ajustar um pouco o tamanho do meu pincel, deixar ele pequeno ou menor, é só você usar as teclas de abrir e fechar colchete. Se você apertar a de abrir, ele vai diminuindo o brush. Se você apertar a tecla de fechar colchetes, ele vai aumentando o pincel. Eu vou aplicar mais um aqui assim, ó, um menorzinho. Vou clicar 2 vezes no mesmo lugar, ele vai ficar com a intensidade um pouquinho mais forte e assim para mim já tá legal. Agora eu vou fazer a instalação de outro pincel para me fazer um reflexo aqui de sol e você vai aprender a segunda maneira de fazer essa importação do pincel aqui para dentro do Photoshop. Com a minha pasta aqui aberto, eu vou pegar aqui um efeito, pode ser, deixa eu ver, raio de luz, é só eu dar 2 cliques e com ele aqui selecionado eu vou dar 2 cliques também. Então eu não preciso ir lá na aba de pincéis e importar. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele já importou aqui o pincel para nossa galeria. Se eu for aqui com o pincel selecionado e clicar aqui em cima novamente, eu vou fechar a pastinha das bolhas que nós usamos. E aqui embaixo já está a pasta que eu acabei de dar 2 cliques lá direto do Windows. Se eu clicar aqui na seta, você vai ver que já tem os raios de luz. E eu vou escolher um aqui, pode ser esse daqui, esse que está aqui embaixo. Eu vou dar só um exemplo. Eu vou clicar ele aqui na nossa camada de pincéis que a gente criou ali e você pode ver que a direção do raio de luz ele está diferente da que eu quero usar nesse momento. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer essa ação. Eu dei um Ctrl Z e agora eu vou rotacionar a posição desse pincel. Com ele selecionado aqui na nossa tela, eu vou clicar com o botão direito do mouse e abriu aqui a nossa caixa dos pincéis e nessa aba aqui eu posso direcionar para que lado que eu quero que o pincel seja projetado. Eu vou arrastar ele um pouquinho aqui, ó, para baixo e vou visualizando aqui. Ele ainda não está na posição que eu quero. Vou mais um pouquinho, tá quase. Eu acho que mais ou menos aqui ficou legal. Vou aumentar um pouco ele com colchete. E agora eu vou dar um clique mais ou menos aqui. Criamos um raio de sol e mais as bolhas. Então nossa cena já foi modificada. A gente já usou as bolhas e um raio de sol. Você pode também trocar a cor do pincel escolhendo aqui nessa caixa, pode dar 2 cliques aqui e ele está selecionado como branco, porque na nossa ocasião aqui a gente vai usar o branco mesmo para fazer a bolha e o reflexo, mas você pode colocar a cor que você quiser selecionando aqui e dando OK, beleza? Agora eu vou dar um outro exemplo aqui numa outra imagem para você entender um pouquinho mais de como usar os nossos pincéis. Nesse segundo exemplo aqui eu vou usar uma imagem diferente. Para começar eu vou criar a camada dos pincéis, vou nomear ela como pincéis para ficar mais fácil a organização. Agora com ela selecionada eu vou fazer a aplicação do nosso pincel. Eu vou escolher aqui para esse caso, deixa eu ver. E aqui na aba de brushes eu vou escolher agora essa pasta de efeitos especiais. Vou dar 2 cliques, vou dar 2 cliques aqui também para instalar esse brush. O brush já foi instalado, vou clicar aqui de novo para selecionar ele, clicar aqui em cima. E agora a gente já tem mais essa aba aqui dos efeitos especiais. Lembrando, para todos os brushes o procedimento de instalação é o mesmo, beleza pessoal? Vou clicar aqui nessa aba agora para me ter uma visualização dos meus brushes e o que eu vou fazer agora aqui com essa minha camada selecionada que eu acabei de criar, escrito pincéis, vou pegar, pode ser essa lua aqui, ela está um pouco grande, vou diminuir ela aqui em cima, acho que agora está legal com 500 pixels, vou dar um clique. Pronto, já criamos agora a nossa lua. Eu acho que ela está um pouco forte, vou diminuir um pouquinho aqui a opacidade dela. Agora ficou um pouquinho mais real. Vou criar uma névoa aqui embaixo, onde está esse mar perto da cidade. Vou clicar aqui de novo, pode ser esse brush aqui. Vou clicar, segurar e arrastar. Pode ver que a névoa já está sendo criada. Se eu desabilitar o olhinho aqui da camada, dá para me ver como que está ficando. A imagem já ficou com uma neblina e eu vou aplicar mais um brush aqui, que pode ser, deixa eu ver, pode ser esse céu aqui embaixo, vou clicar nele. Esse meu brush está um pouco grande, estou diminuindo ele aqui com colchete. Eu acho que aqui está legal, vou clicar aqui no cantinho. Vou clicar de novo para ter um pouquinho mais de luz no meu brush e pronto, criamos aqui uma nuvem, uma lua e uma névoa.
Se a gente desabilitar o pincel aqui embaixo, você já pode ver que mudou e como ficou bem legal essa nossa composição. Então nesse vídeo aqui você aprendeu como que instala os brushes e como que utiliza ele dentro do Photoshop. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como que funciona a instalação dos presets de cores, as pré-definições de cores. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você aprendeu alguma coisa aqui comigo, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele seu amigo ou com a sua amiga que também tem essa dúvida de como usar os pincéis, os brushes aqui dentro do Photoshop. E esse que é um incentivo que dá pra gente continuar fazendo um conteúdo bacana pra vocês, beleza? Espero que tenha gostado, até o próximo vídeo, valeu!